aproveitar aí. Só para dar um quadro geral para a nossa ideia da disciplina hoje, talvez essas primeiras aulas vão ficar bastante expositivas para eu poder explicar a primeira base, os conceitos básicos, para vocês conseguirem entender, para a gente poder conversar, tá? Então, eu vou passar essa parte aqui, faltou quadro, tem mais algumas coisas para passar. Aí eu explico um pouco, dou um tempo, eu passo mais algumas coisas no quadro e daí continuo explicando, tá? A ideia agora é apresentar o que seria, né, para que serve a disciplina, para que serve, como ela funciona, como ela trabalha e alguns conceitos básicos que a gente precisa adequar para quando eu falar uma palavra vocês entendam da mesma forma que eu estou querendo dizer, tá? Então, primeiro aqui, o que é a matemática financeira, o que é a disciplina? Matéria que estuda o valor do dinheiro no tempo, aplicações, pagamentos de empréstimos, capitalização, juros e suas relações. Então, nada mais do que um conjunto de conhecimento que vai estar trabalhando essa ideia do dinheiro no tempo com as suas remunerações e variações, tá? Então é isso que a gente vai estar passando durante a disciplina e é isso que eu espero que vocês consigam compreender, tá? E aí também para que ela serve? Para tomar a decisão sobre o dinheiro a ser investido, levando em considerações essas variáveis: tempo, disponibilidade, juros, prazos e parcelas. Então vocês têm que sair da disciplina sabendo tomar decisões quanto a esse dinheiro e quanto a essas variáveis, como que elas se relacionam, como que elas trabalham, tá? E aí, para você entender isso, a gente vai fazer contas em calculadoras científicas, vamos fazer contas na mão, tá? Lá no fim da disciplina vocês vão trabalhar com HP, se alguém tiver e se quiser trabalhar, mas a ideia é que você faça na mão para você entender exatamente como que essas variáveis estão se relacionando, tá? Os objetivos, o que você tem que sair da disciplina sabendo? Transformar e manusear fluxos de caixa com aplicações de taxas de juros de cada período, levando em conta o dinheiro no tempo. Então, fluxo de caixa eu vou explicar mais para frente, mas é o conjunto de entradas e saídas de dinheiro. Vocês vão ter que saber trabalhar com isso. Se eu levar mais para frente, se eu voltar para trás, o que essas variáveis estão influenciando. Obter a taxa interna de retorno ou de juros, que é chamado TIR, que está implícita no fluxo de caixa. Então, quando você tem entradas e saídas de dinheiro, você tem um juros embutido ali dentro. Dependendo de como você está analisando isso, se é para o lado de quem está emprestando dinheiro ou para o lado de quem está recebendo, vai ser taxa interna de retorno, se for um investimento, se estiver fazendo investimento, ou se você estiver emprestando esse dinheiro, seria o que é o quanto você está recebendo desse dinheiro, tá? E, principalmente, analisar e comparar de diversas alternativas de fluxo de caixa. Então, quando você está pensando em investir, pensando em controlar, pensando em fazer alguma coisa que tem essas variáveis e essas características, você tem que saber, não, nessa característica não me dá resultado interessante, não me dá uma taxa de retorno boa. E se eu mudar isso, o que eu preciso mudar para que isso fique adequado para o meu investimento? Ou, se eu estou emprestando dinheiro, o que fica adequado para o que eu gostaria de ter como retorno, tá? Então, saber fazer essas comparações. Claro que você vai chegar em analisar e comparar depois que você passar por cada um desses, né? Conforme você vai aprendendo a manusear, conforme você vai aprendendo a calcular, daí depois disso você vai conseguir comparar e ver o que vai, tá? Mas a ideia é que a gente vá construindo isso, tá? Vocês vão fazendo sempre esse pensamento de qual acaba sendo melhor, qual acaba sendo mais interessante, que variável está influenciando, o que eu posso modificar. Alguma dúvida, alguma questão aí? Não? Tá? Vocês podem perguntar, não fiquem esperando muito esse tempo, tá? Podem interagir, que eu preciso ver como que vocês estão entendendo isso para ver se está ficando claro ou não, tá? Para a gente poder trabalhar com isso, para a gente poder falar sobre isso, analisar sobre isso, a gente precisa conversar sobre alguns conceitos básicos, né? Porque isso aqui é como se fosse uma redação de português. Para a gente poder conseguir entender o texto, a gente precisa ter algumas palavras em comum. Quando eu falo capital ou principal, você tem que entender a mesma coisa que eu. Não adianta eu pegar e falar para você o capital e você entende como Brasília. A gente tem que entender mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, no conceito de matemática financeira ou de finanças, capital principal tem as mesmas palavras, depende do autor. Aí lembra que eu falei que vocês podem utilizar vários livros, vários conceitos, onde vocês quiserem encontrar esses assuntos. Então, dependendo de cada autor, vai chamar um nome. Eu tentei colocar de uma forma onde você conseguisse abranger todas as falas mais comuns. Mas o mais comum que a gente vai trabalhar é capital ou principal com a letra C maiúsculo, simbolizando isso. E o principal, que é a ideia que é para você entender, é o valor monetário que dá início à atividade financeira.
Então, quando você começa qualquer atividade financeira, aquele dinheiro que dá início é o que a gente chama de capital ou principal. Precisa ser dinheiro? Precisa, por exemplo, a gente está pensando vocês estão pensando em fazer uma viagem para a Europa, ou como aconteceu no ano passado, vocês estão querendo a formatura. Será que vale a pena você pagar a formatura hoje à vista? Será que vale a pena você pagar mês a mês? Será que vale a pena você guardar esse dinheiro hoje investido e pagar uma vez lá no final da formatura? Ou será que vale a pena você depositar todo mês, investir esse dinheiro, pagar lá no final da formatura? Como que vale a pena isso? Percebam que tem várias formas de você trabalhar isso, vai depender das variáveis que estão inseridas. Qual que é o início dessa atividade financeira? É essa necessidade de dinheiro. Não necessariamente que você vai pôr o dinheiro, mas é o que dá início a essa atividade. Você vai comprar um carro, por exemplo. Como que funciona a compra de um carro? Você pega o carro, normalmente, vamos falar do financiamento, você pega o carro e começa a pagar as parcelas. Quem que deu início a essa atividade financeira? Não foi o pagamento da primeira parcela, foi pegar o carro, foi a avaliação do carro. Então não necessariamente é uma quantidade de dinheiro, às vezes pode ser um bem, às vezes pode ser um acordo, é o que dá início a essa atividade, tá? Então, normalmente vai ser expresso em valor monetário. Se for o carro, você pode pensar como carro, como você pode pensar no valor de 20 mil, 15 mil, que é o valor do bem, tá? A gente vai estar sempre trabalhando enquanto valores monetários, porém, não necessariamente é um valor monetário, pode ser o custo de manutenção do carro. Como que eu vou colocar isso? Em valor monetário, tá? Alguma dúvida aí? Então é aquele dinheiro que te dá start para aquela atividade, seja uma compra, seja um financiamento, seja um investimento. É o início disso tudo, tá? Não importa se você vai pagar isso lá no fim, ou se vai pagar agora, ou se vai pagar parcelado, mas é aquilo que dá início, tá? Então se você pegar um autor, pegar um vídeo, o cara falar, isso ele chama de José, mas ele fala, não, é isso aqui que está iniciando minha atividade financeira, é isso que está iniciando o meu planejamento, você já entende que é o que ele está chamando de capital, o principal, qualquer nome que ele está dando, tá? Nós temos dentro dessa atividade uma ideia de prazo, que é um tempo, né? Você está fazendo isso durante um tempo, você está fazendo essa análise do dinheiro durante um tempo. Então, prazo é o período total de tempo da atividade financeira. Ele pode ser descrito em dias, semanas, meses, trimestres, anos, hora, qualquer unidade de tempo que eu queira. Mas a ideia é que é o prazo da atividade financeira, é o tempo que ela vai durar. Se eu fiz a compra de um carro parcelado, essa atividade financeira vai durar um tanto até eu terminar de pagar esse carro. Se eu estou fazendo um investimento, vai ser o tanto que eu vou investir até determinado momento que eu queira utilizar esse dinheiro, tá? Então ele é o prazo, é o tempo que vai durar, você vai expressar isso em dias, anos, meses, é o jeito que você quiser contar, tá? Mas, para esse conceito, a gente utiliza o que seria o período de capitalização. Então, um prazo ele é composto por períodos de capitalização. Ou pode ser um único período de capitalização, vamos pôr um exemplo aí. Você vai colocar o dinheiro investido hoje e vai deixar durante um ano. Você pegou um título específico lá, uma LCI que tem um prazo de um ano. Você colocou esse dinheiro, você não pode mexer nesse dinheiro por menos de um ano. Quando ele acabou um ano, você recebeu o dinheiro e recebeu a capitalização. Daí eu vou explicar que é a remuneração desse dinheiro. Então, o prazo foi de acordo com um período de capitalização. Um período de capitalização, um período de um ano. Porém, isso pode ser diferente. Quando você deixa um dinheiro na poupança, de quanto em quanto tempo rende a poupança? Mensalmente, né? Se você pegar uma semana, você não ganha dinheiro. Se você pegar durante um mês, tem que completar um aniversário de um mês para você ter essa remuneração. Então, se você deixa lá no prazo de um ano, você vai ter 12 remunerações, que seriam 12 períodos de capitalização, que é o que interessa pra gente, que a gente chama como N minúsculo, tá? Então, a gente vai contar prazo de acordo com períodos de capitalização. Ficou 10 anos parado. Quantos períodos de capitalização aconteceu ali dentro? Foram por ano, então 10. Foram por 6 meses, a cada 6 meses, então foram 20. Tá? Então, a gente conta o prazo por período de capitalização, que é o que influencia realmente na nossa conta. Se você deixar o dinheiro parado na poupança durante um ano, não tem a ver necessariamente com o ano, tem a ver com quantos meses ele foi remunerado. Tá? Então, essa é a relação de prazo e período. A gente sempre vai contar por período de capitalização. Okay? O prazo é só para dar esse conjunto geral. E aí, eu já falei para vocês sobre capitalização, que é momentos da efetiva remuneração do capital.
Então, quando a gente faz uma relação financeira, a gente tem um acordo de realmente quando você está recebendo a remuneração pelo dinheiro ou quando você está pagando. Como eu dei o exemplo da poupança, quando que acontece o pagamento? A cada mês. Durou um mês, você recebe isso. Você precisa pegar esse dinheiro? Não. Ele é só um acordo feito que naquele momento acontece a remuneração do capital. Vamos voltar ao exemplo do LCI. Você usou lá, fez um acordo que o período de capitalização é a cada ano. Tá lá nas regras, a cada ano. Você deixou o dinheiro durante 3 anos. Tá? Você pode tirar esse dinheiro? Não. Mas a cada ano está tendo uma capitalização, está tendo uma remuneração desse capital. Mesmo que esse dinheiro não venha para você, ele está lá acordado que todo ano tem o pagamento desses juros. Lá no final do 3º ano você vai pegar todo o dinheiro capitalizado por 3 períodos. Ficou claro isso? Tá? Então não necessariamente é quando você recebe, mas é quando tem um acordo, quando tem a efetivo pagamento. Eu vou te pagar juros mensais. Então, todo mês a gente fecha uma conta de que você recebeu juros. Não necessariamente caiu no seu bolso, não necessariamente está disponível para você, mas está um acordo que eu paguei para você. Ok? Então, isso aqui é um conceito extremamente importante que vocês veem como ele tem a ver com essa remuneração e o período. O que a gente conta é quantas capitalizações tiveram através do período de capitalização. É isso que interessa para a gente. Tá? E aí entra o próximo conceito, que seria juros, também denominado como um J maiúsculo. Isso acho que já deve ser bem mais comum para vocês ouvirem aí. Tá? É a remuneração do capital, ou custo de capital, dependendo de como a gente está olhando, de terceiros, pagos pelo seu uso por um determinado tempo ou determinado prazo. Então aqui eu estou falando de uma coisa abstrata, né? Tempos de capitalização. Aqui eu também estou falando de um conceito abstrato, né? Um acordo de efetivo pagamento. Aqui eu estou falando em dinheiro real. Quanto é que eu recebo por mês se eu te emprestar R$1.000? Ah, vou te pagar R$20 por mês. Então é R$20 de juros por mês. Ou então, se forem 10 meses, R$200 de juros pela atividade financeira, né? Por esse período todo. Então, juros é a quantidade monetária mesmo quanto você vai receber. Seja ela por mês, por semestre, por ano ou por todo o período. Tá? Então, quando a gente vai fazer uma compra lá, você vai comprar uma cômoda nas Casas Bahia. As Casas Bahia falam, olha, é R$500 à vista. Ou em, sei lá, em 6 vezes de, vamos por em 5, vou ficar falando, 5 vezes de 120. Então, quanto que deu de juros para as Casas Bahia? 120 vezes 5, que daria R$600. Só que quanto que custa essa máquina, essa compra? 500. Então 500 menos 600 menos 500 vai dar R$100. R$100 ou 100 unidades monetárias é os juros disso aí. Percebam que é a quantidade de dinheiro mesmo. Eu não estou falando em percentual, não estou falando em nada. Estou falando em quantidade de dinheiro. Tá? Posso falar R$100 pelo financiamento todo, como eu posso falar R$20, que é 120 era a parcela. Se eu dividir 500 por 5 daria 100. Posso falar R$20 por mês também. Tá? Então juros vai ser sempre essa diferença monetária disso aí. Tá? E aí surge o conceito que é, como que eu acordo isso? Né? Como que eu acerto essa atividade monetária? Ou principalmente, como que eu comparo atividades? Tá? Uma coisa é a gente falar R$100 de uma cômoda de 500. Outra coisa, ou outra forma de entender, é a gente falar R$100 de um carro de 10 mil emprestado. Como que você compara? Qual que vai custar mais? Qual que vai ser mais barato? Tá? Quando a gente fala só os R$100, os dois acabam sendo iguais. Se eu te emprestar R$10 mil e você me pagar R$10.100, ou se eu te emprestar R$500 e você me pagar R$600. Juros vai ser sempre 100. Agora, como que eu avalio isso? Eu tenho que transformar isso em uma coisa relativa. Tá? Eu tenho que transformar isso num padrão de comparação entre unidades diferentes, que é o que a gente fala taxa de juros. Então, se eu te emprestar 10 mil, se eu te emprestar 5 mil, se eu te emprestar 200, a taxa de juros tanto vai determinar o quanto vai dar esses juros. Tá ficando claro isso? Tá tranquilo? Tá? Então ela é expressa em I, que é o que a gente realmente faz conta. Valor dos juros em uma determinada unidade de tempo expresso em porcentagem. Então é o que fala, 10% ao mês, 3% ao ano, 16% ao semestre. É o percentual de remuneração que vai ter em relação ao seu capital. Então, se eu te empresto R$1.000 e eu te cobro 10% ao mês,
10% de R$1.000. Se eu te emprestar R$10.000 a 10% ao mês, 10% de R$10.000. Aí a gente consegue comparar qualquer coisa, porque a gente transformou num valor relativo. Né? Então a porcentagem é a razão entre a remuneração, que seria os juros, pelo capital, que é a atividade que foi iniciada ali, pelo valor que foi iniciado. Tá? É aquela relação percentual. Vamos pôr assim, estamos conversando aqui, você fala, professor, eu queria um dinheiro emprestado. Daí eu falo assim, quanto que você precisa? Fala, eu queria R$500. Eu falo, tá bom, quanto você me paga por mês? Eu posso te pagar, voltando ao exemplo lá, R$120. Tá? Fala, tudo bem, 5 parcelas 120? Tudo bem, 5 parcelas 120. O que a gente acordou? Uma atividade financeira que a gente não expressou em taxa. Se eu quero saber quanto que é que eu estou recebendo percentualmente, o que eu faço? Eu posso pensar por mês, R$20 dividido por 500, que é a razão entre a remuneração que eu estou recebendo, R$20, por ter te emprestado 500. Então eu vou ter um percentual ao mês. Ou eu posso pensar na atividade como um todo. R$100 seria essa atividade toda, dividido por R$500 que eu te emprestei. Então seria a remuneração que eu tenho do investimento como um todo. E aí eu posso falar, olha, eu estou ganhando 25 ou 20, vamos por 20% ao mês. Se eu estou ganhando 20% ao mês, qualquer outro investimento que me pague menos do que isso, esse investimento compensa. Se eu tiver outro investimento que pague mais do que isso, esse investimento não compensa. Então, não importa se, mas você emprestou 500 para mim e o outro você tem que pôr 10.000. Não, eu estou olhando a remuneração relativa. Aí não importa o valor absoluto desse dinheiro. Eu estou vendo o quanto eu estou ganhando e o quanto eu não estou ganhando. Tá? Então, quando vocês veem a televisão lá falando, o William Bonner falando, olha, a taxa de juros Selic hoje está 11,25, o que ele está falando? Quanto você colocar, você vai ganhar 11,25 ao ano. Qualquer outra atividade que te pague menos do que isso, vai compensar você ganhar 11,25 ao ano. Qualquer atividade que te pague mais do que isso, vai compensar você tirar esse dinheiro do 11,25 e colocar nessa outra atividade. Quando é dito isso na economia, o que ele está falando? Que essa taxa de investimento de 11,25 está muito atrativa, que é o que estava há uns tempos atrás. E aí o que ele está falando? Que qualquer outro investimento é difícil de bater essa taxa. Tá, chegou acho que 14,75. Então assim, se você tem uma empresa, se você tem alguma outra atividade para fazer, você tem que ganhar mais do que 14,25 ao ano. Se você ganhar menos do que isso, você vai deixar esse dinheiro parado lá. E aí, para a economia, como a gente falou na primeira aula, é ruim, porque esse dinheiro não está circulando, vocês não estão consumindo, as atividades empresariais não estão acontecendo, esse dinheiro está lá parado. Então, quando eles diminuem essa taxa, o que eles estão tentando fazer? Com que as empresas fiquem mais atrativas. Porque, se você deixar esse dinheiro parado aqui, ele vai render só isso. Não, eu tenho outras atividades que estão me rendendo mais do que isso, então eu tiro esse dinheiro e vou fazer outras atividades. Tá? Então, para eu transformar sempre em comparação relativa, eu preciso de um número percentual, ou a taxa de juros que vai tirar esse padrão percentual de comparação. Tá? Só ela? Não, vai depender de todas as outras variáveis, mas ela é uma que vai te falar sobre a remuneração desse capital. Isso vai depender de quanto você tem, vai depender de quanto tempo vai ficar parado, vai depender da sua disponibilidade de deixar esse dinheiro parado. Por isso que precisa daquele plano financeiro de cada um de vocês. Não, esse dinheiro para mim pode ficar parado 6 meses, esse pode ficar parado 2 anos, esse pode ficar parado 6 meses, 3 anos, 10 anos. Dependendo disso, você vai ter investimentos mais ou menos interessantes. Tá? Não existe um ideal, né? Que a pergunta sempre vem, ou então sempre aparece na televisão, né? Qual que é o melhor investimento hoje? Depende do que você consegue pôr, quanto tempo você deixar ele parado, quanto tempo você quer deixar esse dinheiro rendendo, se você precisa receber por mês, não. Então depende da sua realidade financeira. Por isso que na primeira aula eu fiquei batendo no plano de cada um de vocês para ver cada um disso. Aí vai ter cada investimento um melhor que o outro. Tá? Aí a taxa de juros tem um problema aqui, que ela tem um conceito bem complicadinho, que é quanto a taxa efetiva e taxa nominal. Tá? A taxa efetiva é quando a unidade de tempo da taxa, né, que aqui está falando ao mês, ao ano, ao semestre, coincide com a efetiva capitalização. Tá? E a taxa nominal, quando a unidade de tempo da taxa difere da efetiva capitalização. Isso é uma coisa que os alunos acabam sempre complicando durante as contas e provavelmente isso vai acontecer com vocês. Tá? Não é problema, é uma coisa que realmente é um pouco difícil
de adequar porque ela é extremamente abstrata. Mas no exemplo vocês vão entender. Quando vocês veem a poupança, todo mundo aqui já viu poupança, já viu esse rendimento, né? Como que normalmente é expresso a poupança? Ao ano, né? Ela normalmente é assim, ela está rendendo 6,72 ao ano. O que é o ano? Quando ele fala 6,72 ao ano, essa taxa, ela é o quê? Efetivo ou nominal? Aí que vem a definição. A taxa está expressa ao ano. Porém, quando que ocorre a efetiva capitalização da poupança? Mensal. Então, a taxa está ao ano, porém a capitalização está mensal. Isso é uma taxa nominal. Então, em unidades de tempos diferentes. A taxa de capitalização está diferente da unidade de tempo da taxa de juros. Quando eu falo para você assim, você vai colocar um investimento de um LCI de um ano e a taxa de remuneração é de 12% ao ano, você vai receber durante um ano 12% e em quantos períodos? Um único. Então a taxa de juros está ao ano e o período de capitalização está ao ano. Então isso é a taxa efetiva. A capitalização e o período daquele investimento ou daquela taxa está se coincidindo. Tá? Por que isso é importante? Nesse primeiro momento, agora que a gente vai estar construindo, apresentando, no juros simples isso não vai fazer tanta diferença. Mas nos juros compostos isso vai fazer muita diferença. Vocês vão perceber que se eu falo para vocês, olha, eu quero 12% ao ano, se 12% ao ano, porém com parcelas mensais. Então, 12% ao ano, você vai pensar que é quanto por mês que eu estou pagando? 12% ao ano eu divido pelo número de meses, 1% ao mês, ok? Então você vai pensar, não, então eu estou pagando 1% ao mês. Sim, você está pagando 1% ao mês. Só que pagar 1% ao mês é diferente de você pagar 12% ao ano. Isso vocês vão perceber na parte dos juros compostos, porque tem aquela parte dos juros que vão render nos juros. Então, esse conceito, ele vai ser importante quando você vai trabalhar no longo prazo com essas relações. Então, dependendo de como eu coloco a informação para você, parece que você está pagando mais ou pagando menos, ou tendo maior desconto ou tendo menor desconto. Só pelo detalhe matemático dessa efetiva capitalização pelo período de capitalização. É muita coisa? Não é, mas depende do tanto de tempo que você deixa esse dinheiro e do tanto de dinheiro que você coloca. Se você está trabalhando com R$100, 1% de R$100 é R$1. Mas você está trabalhando com 100 milhões de reais, 1% já dá bastante coisa aí. Tá? Então depende desse volume, desse aprimoramento que você vai ter. Tá? É importante que vocês entendam isso. Durante as contas vocês vão começar a perceber que isso é diferente em relação ao outro. Tá? Alguma dúvida aí? Não? Então agora eu vou passar mais algumas coisas para a gente conversar, para a gente adequar, para daí a gente começar a entrar realmente em contas. Tá? Só para fazer um resumo então. Capital, o principal, é o que inicia a atividade financeira. Pode ser um bem, um ativo, ou pode ser dinheiro. A gente sempre vai estar trabalhando com o valor desse bem. Prazo é o período que essa atividade financeira tem e ela é contada em períodos de capitalização, que é o que interessa para a gente. Capitalização é quando realmente tem a efetiva capitalização, é quando acontece a remuneração do dinheiro. Juros é o volume monetário dessa atividade financeira em relação ao rendimento, quanto eu estou pagando de juros. Taxa de juros, ou I, é a taxa percentual dessa remuneração. E aí nós temos a taxa efetiva, que é o quanto eu realmente estou pagando, porque coincide a taxa, o período da taxa com o período da capitalização, e a taxa nominal, que é o período da capitalização diferente do período da taxa. Tá? Então essa seria a primeira base, a primeira parte aí. Vou passar agora o resto de algumas informações para a gente começar a fazer conta. Beleza? Para aqui. Tem mais algumas coisas que eu vou passar, eu não sei como